noite. Você está aqui na Rádio Clube 95.7 com muita sorte, porque está chovendo, porque esfriou um pouco esse clima que estava pavoroso, ninguém aguentava mais. E agora você vai ouvir um assunto delicioso, que é política. Que legal! Todos animados para segunda-feira. Gente, é um assunto que, vamos lá, rende fofoca, rende informações inteligentes, porque a gente tem hoje aqui muita gente inteligente, e rende principalmente as novidades que estão chacoalhando a cidade e a região de Londrina. Mas primeiro vamos nos apresentar. Cláudio Ost, esse que é o maior blogueiro do sul, do hemisfério sul da América do Sul, por favor. Eu acredito que seja, até porque como eu tenho 1,90 m, sou grande, simpático e bacana, né? Então eu tenho que me autodenominar pelo menos assim, para que as pessoas prestem atenção no que eu escrevo, porque senão vão dizer, pô, mais um Zé Ruela, né? Então a gente tem que se autovalorizar, mostrar que tem estima, e a minha estima é alta. Eu tô sentindo, Cláudio Ost, hoje o Paçoca com Cebola, né? O blogueiro do Paçoca com Cebola, que é a coluna, sem dúvida alguma, com maior credibilidade, a mais lida aqui na região. E vou te dizer uma coisa, esses dias tem um sitezinho aqui na internet que te dá referências de visualizações de qualquer blog, qualquer canal, qualquer site que você queira colocar lá. E vou te dizer uma coisa, Carla Sen e Frederico Reis. O blog Paçoca com Cebola está entre os mais lidos do estado no segmento da política. Do Paraná? Como do diria. Paraná. Chato isso, sabe? Eu sinto um certo orgulho disso. Eu particularmente não saio de casa antes de ler o Paçoca. Olha, essa voz agora que vocês estão ouvindo, que está dando um testemunho, né, um testemunhal importante, ele não sai de casa sem ouvir o Paçoca com Cebola, é o Dr. Frederico Reis, advogado. O Dr. Frederico Reis é daquele advogado que todo mundo gostaria de ter defendendo a causa, porque entende de tudo, principalmente as causas cíveis. E agora ele está aqui no programa, porque como esse programa fala de política, é claro, ele vai, inclusive, começar o nosso programa, porque, olha, hoje nós vamos combinar o seguinte, né, Paçoca? A gente vai gravar 2 blocos. O primeiro, vamos dar uma atualizada nas notícias, né, no que está acontecendo em Londrina e Brasil, rapidamente. E depois, no segundo bloco, fique atento, você que é candidato a vereador, que é candidato a prefeito, que está organizando a campanha, que é assessor de campanha, e principalmente você que está de olho, né, em buscar uma campanha para trabalhar, para ganhar um dinheiro extra, que já foi melhor, não é mais lá essas coisas, mas sempre é um trabalho. Já teve gente que, como diria minha mãe, enricou fazendo campanha política. Faz tempo. Quando chegou a minha vez, não deu para ficar rico. Então, mas vamos começar então com o Dr. Frederico Reis, porque hoje a notícia do dia foi o afastamento da juíza Gabriela Hart e mais 2 desembargadores e um juiz de segunda instância, segundo grau, por conta da Lava Jato. Confere. Confere. O CNJ afastou esses juízes do TRF4, da 4ª região, que é Rio Grande do Sul, por atuações na Lava Jato. A doutora Gabriela, se eu não me engano, teve um problema de cópia de sentença e descumprimento de ordem, da mesma forma que os magistrados de segundo grau. Agora, o que chama a atenção da gente é o timing, né? Quando essa decisão foi tomada, que traduzindo em poucas palavras, significa as vésperas da decisão do Tribunal do TSE, né? Para onde vai o julgamento do Moro agora, depois de ter sido aprovado. Na verdade, ele venceu, vamos colocar assim de uma maneira bem simples, né? Queriam aqui no TRE, na Justiça Estadual, cassar um mandato do Moro, que se elegeu ao Senado agora nas últimas eleições, em 2022, e agora que está subindo para o TSE, que, ao que tudo indica, lendo artigos, a imprensa que fala isso, né, é um jogo um pouco de cartas marcadas, prevê-se a cassação dele, do mandato dele, acontece exatamente nesse momento o afastamento da juíza, dos desembargadores e tal.
Como é que é uma suspeição, é alguma coisa delicada, o timing é uma coincidência? Se você acreditar em coincidência nessa altura do campeonato, é complicado. Ainda mais que foi a doutora Gabriela que substituiu o Moro na Lava Jato, né? Eu acho interessante o timing das coisas, né? Parece que estão querendo nos prevenir de alguma decisão que está por vir. Mas aguardemos, né? Aguardemos que o processo caminhe para o TSE. Cláudio Oste. Uma pergunta para o Frederico. Doutor Frederico Reis. A gente percebe que houve muitos... acho que não é o termo ataque, mas houve muitos questionamentos com relação ao comportamento tanto dos juízes como dos promotores durante o processo da Lava Jato. Tá? Isso é reflexo agora, o CNJ tem razão. Conselho Nacional de Justiça, para quem está pegando agora. O Conselho Nacional de Justiça tem razão nesse afastamento. Por que estão... essas pessoas que trabalharam na Lava Jato estão sendo retiradas? Eu não li a reclamação que deu origem à investigação do CNJ e que deu origem ao afastamento agora. Eu vi as notícias já. A doutora Gabriela, há muito tempo, ela é questionada. Não sei se você se lembra quando ela substituiu o Moro como juiz da Lava Jato, que ela foi imputada a ela cópia, né, das decisões, que ela fazia um copia e cola lá. Então, há algum tempo ela é questionada com relação a isso. Eu não vi, saiu agora à tarde essas decisões, eu não li ainda o inteiro teor das reclamações. Agora, o CNJ foi muito objetivo e conciso na decisão, né? Afastou por aferir que houve um descumprimento de ordem judicial. Foi o ministro, se eu não me engano, foi o ministro Felipe Salomão que deu essa decisão, Luiz Felipe Salomão. Aguardar agora os próximos capítulos, né? Eu sinceramente e não me parece que é perseguição nenhuma, porque assim, foi feito esse processo, já estava investigando há algum tempo já. Sim. Uma das coisas que eu li é que ela discutiu algumas das decisões fora dos autos. Fora dos autos, até em rede social, foi isso, né? Isso também. Pessoas sabiam antes da decisão do que colocar no processo. Isso é um absurdo. Não sei nem se é verídico ou não é verídico, mas em sendo verídico é um absurdo. E eles colocaram também que os desembargadores eles descumpriram ordens do STF. Esse processo que já tinha sido anulado, eles continuaram com o processo, né? Sim. Outro absurdo. Agora, existem outros absurdos semelhantes que acontecem rotineiramente. Não estou falando no caso do Moro, nem da Lava Jato, evidentemente. Mas, e claro que tem que ser punido, com certeza. Mas todo caso, vamos voltar àquelas perguntas, né, mágicas, todo caso em que se acerta uma sentença no Brasil, ele é punido, tem sido punido? Eu acho que todo caso que chega ao CNJ atualmente é punido, cara. E você tem uma noção, não mais ou menos? Não tenho a noção do que chega no CNJ, né? Certo. Cláudio Oste, vamos anunciar então agora uma boa notícia para quem nos ouve nessa segunda-feira à noite chuvosa. Nós vamos fazer aqui na Clube FM 95.7 uma entrevista com todos os pré-candidatos a prefeito da cidade de Londrina. Lembrando que ninguém pode se colocar ainda como candidato, porque não aconteceram as convenções. Existe um prazo determinado pela Justiça Eleitoral e, por enquanto, todos podem dizer que são pré-candidatos, portanto, pode haver muita mudança ainda. Mas, Claudião, qual que é a importância da gente conversar com essas pessoas? Primeiro, a gente já está mais claro, né, quem serão os candidatos a prefeito de Londrina. Hoje, por exemplo, eu tive uma informação, né, que a candidatura do vice-prefeito de Londrina, o João Mendonça, pelo Podemos, ela foi novamente confirmada, tá, pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é da cidade e que é um dos líderes do Podemos no Paraná. Disse Luiz Carlos Rauli: João, se você quiser,
você vai ser o pré-candidato nosso a prefeito de Londrina. Então está clareando. Então, por exemplo, nós já temos definidos como pré-candidatos o Thiago Amaral, que vem com o apoio do governador Ratinho Júnior. Temos também a Maria Tereza, que é secretária de Educação, ela vem com o apoio do prefeito Marcelo Bellinati. Temos também aí o Tercílio Turini, que está no MDB, e eu conversei dias atrás com o presidente do partido no estado, o deputado estadual Anibele Neto, e ele me disse o seguinte, que o MDB vai ter candidato em todos os municípios que tiver segundo turno no Paraná. E em outros mais, mas em especial nesses que tem segundo turno, ou seja, que tem mais de 200 mil eleitores. Disse mais, que eles vêm para ganhar a campanha, não vêm para passear não. Até porque ele acha que o MDB no Paraná é um dos partidos que mais tem filiados. Numa das últimas contagens em Londrina, tinha mais de 11 mil filiados. Tudo bem que essa contagem já faz uns 4 anos, mas não deve ter mudado muito esse número de filiados. Ou seja, é um bom número para se começar. Além desses daí, vem a professora Maria Isabel, né, do PT, e também deve vir alguém do PL, se não fizer uma coligação com o PSD. No momento, ainda o nome do PL, que é do deputado federal Felipe Barros, é o presidente da Coab, o Bruno Biratã. Possivelmente vão estar aí na campanha outros nomes, em especial algum de uma frente de esquerda, né? Mas em especial, por enquanto, esses nomes estão aí cotados para serem... Ah, tá, desculpa, estava me esquecendo do Coronel Vila, que ele ainda não está filiado, porque ele ainda está exercendo a função de policial militar, né? Ele tem que primeiro se aposentar, porque o policial militar ele não pode disputar a eleição se estiver na ativa, então ele deve se aposentar 2 meses antes da eleição, para que ele possa se candidatar, com certeza deve ser pelo PSDB. Eu vou ler então uma lista que eu tenho aqui, vamos ver se bate, tá? Com o que você Sim. acabou de falar, e é bom para que você que está aí no trânsito, nos ouvindo, está em casa, está no trabalho, consiga ir guardando o nome desses candidatos, né? E participe do debate daí, participe das discussões. Então vamos lá. André Trindade, União Brasil. Ainda não está definido. De vez em quando ele diz que é candidato, mas normalmente as pessoas estão fazendo uma movimentação lá. Pode ser até que seja o Jairo Tamura, que ingressou no União Brasil. Lembrando que União Brasil é o antigo PFL, que virou Democratas, e agora União Brasil. Barbosa Neto, ex-prefeito de Londrina pelo PDT. O que você me diz? Barbosa Neto, a última vez que eu conversei com ele estava em dúvida, porém, o presidente do partido que ele está aqui em Londrina garante que ele será candidato a prefeito da cidade. Ele está livre, desimpedido, porque ele já teve até algum tempo Sim, atrás limitações né, na justiça. Acho que agora ele já está liberado já para a campanha. Doutor Frederico liberado. Reis, confere. Tá, na última ele participou já, né? Sim. Ele está liberado para... Bom, Bruno Biratã, você já falou sobre ele, Cláudio é o presidente da Coab, que concorrerá provavelmente pelo Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro, dos bolsonaristas, mas dizem que a negociação ainda do PL com o Thiago Amaral, do PSD, Partido Social Democrata, que é ou social-democracia ou socialista e democrata, porque... Mas, enfim, é o partido do governador Ratinho Júnior, sendo que o Thiago Amaral já foi alçado à condição, na semana passada, de pré-candidato a prefeito pelo próprio governador lá em Curitiba, que é interessante, lá em Curitiba. A Luísa Canziani, muita gente pergunta, mas o Alex e a Luísa? Não, eles estão nessa frente, né, formada pelo governador, que está com o Thiago Amaral, e que ninguém sabe, assim, a grande expectativa agora quem será o vice? Com quem que virá, né? Como que essa chapa
prefeito vai ser composta. O PL, Partido Liberal, né, vem junto? Ou a cabeça de chapa com o PL? Doutor Frederico. Tem outro deputado também que vai sair, Diego Garcia, né? Diego, é verdade, a gente estava se esquecendo. O Diego Garcia, ele está se movimentando para ser candidato a prefeito também. O Diego Pelo Garcia, Republicanos. O Diego Garcia também vai seguir naquela faixa mais bolsonarista, né? Ele sempre, já desde do primeiro mandato, ele é aliado do ex-presidente, então ele deve seguir também por esse caminho. Ele é da região aqui de Londrina, né, da região de Bandeirantes, por aí, e está morando na cidade já faz aí uns 8 anos, mais ou menos, e ele transferiu o seu escritório de atuação e mora na cidade já faz esse tempo, e ele está se movimentando sim para ser candidato. Bom, então a gente tem ainda a Isabel Diniz, pelo Partido dos Trabalhadores, o João Mendonça, você começou falando dele, pelo Podemos, talvez o Jairo Tamura, né, que seria um segundo nome, pelo mesmo Podemos. Não, pelo União Brasil. Desculpa, pelo União Brasil, é verdade. A Maria Tereza, secretária de Educação, que é candidata do Progressistas, que é o partido do prefeito Marcelo Bellinati, e que já vem aparecendo bem na imprensa. Ela tem um trabalho muito bom, né, realizado. Ela está numa das secretarias, eu acho que a mais que tem mais acesso à população, porque pela Secretaria Municipal de Educação transitam, né, indireta ou diretamente, ou seja, trabalham e têm contato, e são pais e famílias, cerca de 200 mil pessoas, é isso, Cláudio? É mais ou menos isso, sim, porque são 40 mil alunos, né? Se você considerar pai, mãe, vó, avô, tia, tio, pronto, já deu. Não, e merendeira, e quem planta, e quem entrega, uma e série o de fornecedores. O interessante é que a gente tem que ver que vai ser vice, né? Ah, sim, sim. Porque parece que todos os partidos vão lançar candidato. Exato. Acho que não vai ter. Alguém nessa lista provavelmente. O que pode né? acontecer, às vezes, quando tem muitos candidatos, praticamente. Os partidos maiores, praticamente todos eles estão com candidatos, né? Ou pelo menos pré-candidatos. O que pode acontecer é ir de chapa pura, né? Sim. Isso pode acontecer, né? De repente aí o partido não encontrar nenhum partido aliado para fazer uma composição e de chapa pura, né? Bom, então continuando, Maria Tereza, secretária de Educação, pré-candidata pelo Progressistas, o Nelson Villa, que o Cláudio já comentou, Coronel Nelson Villa, pelo PSDB, o Partido dos Tucanos, Tercílio Turini pelo MDB também. Mas como é que fica então a situação? O Tercílio está garantido, já é pré-candidato? Sim, ele é pré-candidato, ele vai fazer uma espécie de pré-lançamento daqui a alguns dias. Deixa eu até conferir aqui, porque vai ser lá no Hotel Cristal, e eu conversei com o Anibele Neto, e ele me disse o seguinte, que vão fazer, vai ser um encontro regional do PSDB, do MDB em Londrina. Tá? Vai ser um encontro estadual, na verdade, tá? Vai ser no dia 27, às 9 horas, lá no Hotel Cristal, encontro estadual do MDB. E eles estão anunciando como encontro ou como filiação do Tercílio ao Não, PMDB? já está afiliado, né? Quem vai participar da eleição já está afiliado. Porque não pode mudar. falar que é candidato, aquela história toda. Não, mas então é um encontro, mas se você lança etc. como pré-candidato e tal. A ideia é fazer uma mobilização estadual, né, já com vistas aos caras que vão representar o partido nessas cidades com mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil eleitores. Bom, e a gente tem uma segunda eleição esse ano, em outubro, que é para a Câmara de Vereadores de todas as cidades brasileiras. Aqui em Londrina são 21 cadeiras, 19? Não, 19 cadeiras. 19 cadeiras, significa, ela vai ser toda renovada, a Câmara inteira, então 19 cadeiras serão assumidas ou por pessoas novas, homens ou mulheres, ou por aqueles que vão se reeleger, né? Ou por aqueles que não se identificam nem como homens e nem como mulheres. Exatamente. E quantos dos atuais vereadores, dos 19 vereadores, quantos devem ser candidatos à reeleição? Vamos... Todos saem. Mara boca aberta, está em condições também. Ela está porque houve aquele problema lá com o Podemos, mas como ela não conseguiu a filiação no Podemos, vale a filiação anterior, né?
Sim. Ela está no Solidariedade, se não me engano. E mais alguma novidade do mundo lá dos pré-candidatos a vereador? Eles estão se esfaqueando, dando porrada para tudo quanto é lado, né? Caçando um espaçozinho daqui, outro espaçozinho dali. Na verdade é o seguinte... É a eleição mais difícil que tem, É a né? eleição mais difícil, porque dessa vez devem ter mais ou menos 250 candidatos para 19 vagas. O que dá um vestibularzinho aí, né? Mais ou menos, viu? Então, ou seja, 231 vão ficar fora. E aquele negócio, né, Cláudia? Todo mundo conhece um amigo, um vizinho, um primo, um parente Exatamente. distante que é candidato a vereador, que E a- lembra de você nesse momento, né? Exato. E tem uma coisa também interessante, que os candidatos, por exemplo, a Câmara, né? Sempre há aquela discussão sobre renovação. O padrão dos últimos anos é em torno de metade renova. Apesar de que na eleição passada a renovação foi bem maior, beirou 70%, né? Beirou 70%. Então, dessa vez, como as coisas estão um pouco menos tumultuadas, eu acredito que vai se manter aí os 50%, 50 e poucos por cento de renovação. Bom, o fato é que você que está nos ouvindo neste momento e é candidato a vereador, pré-candidato a vereador, que tem, ou que vai assessorar, vai fazer as mídias sociais, vai dar uma mão na plataforma, vai acompanhar o candidato, vai fazer o programa de rádio, né, tanto do prefeito como... Porque é bom lembrar isso também, né? Sim. Quando começa... Aliás, eu acho que esse é um assunto que está todo mundo... Eu ia mencionar o cuidado, vou falar isso já para a gente pular sobre as datas, mais uma vez. Mas é bom lembrar, você sendo candidato a vereador ou a prefeito, não use a palavra sou candidato. Só a Né? partir de 15 euros. Só a partir... Quero seu apoio, nada disso. Não. Tem Você algumas pode falar... palavras-chave que você Algumas não palavras pode, mágicas, né? mágicas que não podem ser usadas, tá? Pedir voto só depois da convenção, né? Hoje você não pode, você pode colocar a sua plataforma, colocar as suas ideias, expor, fazer reunião, você pode fazer quase tudo, menos pedir voto explicitamente ou implicitamente. É bom... Conto com você, meu amigo. Com você pra quê, né? Pra que exatamente? Um jantar, de repente? Olha, é bom que para quem sai pela primeira vez, né, candidato, que vai entrar na política, né, a pessoa já vai pegando o jeitinho da coisa, esse jeitinho brasileiro de dizer Sim. com outras palavras, ou de não dizer o que devia ser dito, de desdizer o que devia ser dito, inclusive, Que né? bonito isso, Carla Senha. Não, foi profundo, Foi né? muito bacana isso, meu E a Deus. Justiça Eleitoral tá de olho nessas coisas aí. Está de olho. E só para você que está nos ouvindo aí, ó, daqui a pouquinho no segundo bloco nós vamos dar algumas dicas muito interessantes e importantes para você que está nessa luta pelo voto. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Experiência de quem está muito tempo nessa estrada aí, viu? Pedir voto é uma das coisas mais difíceis que tem, principalmente quando você pede para você mesmo. Para pedir para outra pessoa, você até consegue fazer uma defesa um pouco mais qualificada. Quando você pede voto para si, meu Deus, é complicado, hein? Tem que aprender a pedir direitinho para garantir mais um votinho na urna eletrônica. É um fenômeno isso, né? Você pedir voto, né? Alguém votar, você... Mas é por isso que você vai ficar aqui com a gente, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre mensagem, sobre a imagem do candidato, sobre a influência da emoção, né, no comportamento de quem vai votar em você ou não. Então, daqui a pouco, depois do nosso bloco de comerciais. E lembrando só, vamos entrar já no comercial, doutor Marcelo? Você sabe que aqui no Brasil agora a gente tem a República dos Marcelos, né? Pra todo lugar que eu vou tem Marcelo pra caramba. Você também é Marcelo? Não, né? Olha aí, tá vendo? Mas assim... Mas de preguiça, né? A Carla estava falando sobre a questão da influência, da emoção, e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vamos ouvir essa coisa depois do bloco de comerciais. Tá ótimo, porque eu vou te falar, hein? É uma coisa meio coisada, viu? E chama o comercial, Marcelo, de uma vez, porque senão essa, né? Estamos apresentando Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Osti e Carla Sen.
Systems Empilhadeiras. Compra, venda, manutenção e locação de empilhadeiras elétricas e combustão de todos os modelos. Serviços de reformas gerais. Systems Empilhadeiras também conta com todos os tipos de peças e pneus. Londres Systems. Serviço de compra, venda, manutenção e locação de plataformas elevatórias, tesoura e articuladas de todos os modelos e alturas. Londres Systems. Avenida Angelina Risse Vezoso, 1207 em Londrina. Telefone 3334-2689. Restaurante Porco no Tacho do Julinho. Almoço aos domingos com buffet de saladas, pratos quentes, carnes assadas, sobremesas, a melhor costela e o sensacional carneiro. Ambiente familiar, cerveja gelada e música ao vivo. Restaurante Porco no Tacho do Julinho. O melhor restaurante rural da região. Rua Domingos Cantagalli 20 no Hightown. Fone 3326-4473. Prêmios, participações, só no outono da Clube. Motel Privat, o melhor motel de Cambé. Desperte seus desejos e venha conhecer as nossas suítes na Rua Adelino Bianchini, 86, ao lado do Max Atacado. Acesse nosso site motelprivat.com.br e nossas mídias sociais. Para reservas, 43 99993 6839. De todo o Brasil, agora podem contar com Agroplay Ingressos. Agroplay Ingressos. Confiança em todos os momentos. Segurança para o seu evento. Informações agroplayingressos.com. É agro, é play, é Agroplay Ingressos. Abastecendo no Posto Santo Expedito, você roda mais. Combustíveis de qualidade e a melhor troca de óleo. Enquanto a equipe cuida do seu veículo, fique à vontade na conveniência mais gostosa de Londrina. Posto Santo Expedito, um posto completo. Avenida Arthur Thomas 460. Vem pra cá. Posto Santo Expedito. Clube. Parabéns. Amados e amadas de todo o Brasil, queridos ouvintes da nossa Rádio Clube FM, eu sou o Padre Pedro e todas as manhãs às 6 horas nós temos um encontro marcado aqui pelo rádio. Venha rezar conosco, venha deixar Deus abençoar você e, é claro, a sua família. É o mensageiro que a Deus nos conduz. O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 439-9981-1313. Óticas Quintino, as melhores tecnologias para você enxergar com clareza a qualquer distância. Na compra de uma lente Varilux com crisal, grátis lente Varilux solar. Óticas Quintino, nova loja na Avenida Higienópolis, 183. Agora em Cambé, Girassol Closet compartilhado. Sabe aquele vestido moda festa maravilhoso que está parado no seu closet? Deixe sua peça para locação ou venda conosco e ganhe uma porcentagem do valor. Esperamos por você na Rua Espanha, 58, sala 804, no centro de Cambé. Anote o WhatsApp 43 98863 0186. Nos acompanhe pelo Instagram, @Girassol Closet Cambé. Você está ouvindo na Clube FM, Lugar da Fala. Olá, e essa mais uma vez é a sua segunda da sorte. Vai ter prêmio? Não. Tem bilhete? Não. Tem sorteio? Não. Mas nós estamos falando de política, esse assunto que eu sei que você adora. E fala a verdade, todo churrasco, todo boteco, né, todo final de semana, você volta nesse assunto, eu tenho certeza. E agora você vai para esses debates informais com muito mais conhecimento, muito mais informação, porque a gente abre agora este segundo bloco
falando sobre mensagens, sobre a construção da imagem do candidato, seja ele a vereador, seja a prefeito, e principalmente para quem está trabalhando com política nessa eleição que vai... Falta um tempo ainda, inclusive, né? Só lá em outubro, dia 6 de outubro? A eleição em si, né? A eleição dia 6 de outubro para prefeito e vereador. Então, tenho aqui um grande especialista, o maior de todos. O mais alto, pelo menos, por aqui. Cláudio Oste. Mas antes, só para dar um toque, estão nos vendo aqui pelo YouTube... O doutor Odarlone Orente, lá de Apucarana, que fiquei sabendo que é candidato a vereador. Muito bem-vindo. A jornalista Raquel Rodrigues. A grande jornalista. Exato, Raquel também Rodrigues. Participante do Lugar da Fala, uma das fundadoras. E também o Rubens Ventura. E dizendo o seguinte, que pelo jeito quem tiver família grande terá mais chance na campanha para vereador. E meu papai, Enio Sen. Enio Sen também, grande Enio. E a gente foi buscar... Um dos maiores laterais que jogaram comigo, hein? Grande lateral, hein? Tá vendo? Olha... A recíproca talvez não seja verdadeira, tá? Mas ele era um bom lateral. Bom, vamos lá então, Claudião, falar uma das sobre... coisas que fase está a campanha agora, pré-campanha? Vamos começar por aí para a gente pegar bem esse bloco, né? Quem é candidato, quem é pré-candidato agora? O que pode fazer nesse momento? Pode fazer reuniões, né? Pode se apresentar, né? Se apresentar para o eleitor. Não como candidato. Como pré-candidato, né? Pode circular, pode usar o WhatsApp, pode usar o Facebook, pode usar as redes sociais. Debater ideias, né? Trocar ideias, conversar com o eleitor, pode tudo. Pode falar da cidade, porque o tema dessas eleições é a cidade, não é verdade? E pensar em o que está indo bem, o que está indo mal, né? Qual que vai ser a sua bandeira política, o seu projeto. Acho que está na hora, é o momento exato agora de começar a pesquisar mais a fundo, buscar informação. Sair um pouco do trivial, saúde, educação, segurança. Isso é uma coisa que eu tenho notado, até um candidato a vereador, ele pré-candidato a vereador, ele me mandou algumas coisas assim, eu falei, pô, o cara tá com uma ideia diferente. Por quê? Ele está tratando, por exemplo, do Lago Cabrinha, lá da Zona Norte, né? Para tentar fazer com que o Lago Cabrinha tenha mais atrativos para a população lá. Eu lembro que ele, há muitos anos, ele foi uma das pessoas que mais lutaram para que se fizesse o lago lá. E agora ele falou assim, olha, eu vou usar essa pauta. E eu falei, olha, é melhor do que você fazer aquelas pautas tradicionais. Está faltando médico, está faltando não sei o quê. Por quê? Porque isso todos os demais vão falar. Ou pelo menos uma grande parcela da população que vai disputar a eleição vai falar. Se você encontrar alguns temas que são mais nichados, que você atinge uma população em que você vai trabalhar melhor essa população, eu acho muito mais vantajoso do que você cair no lugar comum de falar que, olha, tem problema de buraco de rua. Não funciona mais. Aliás, você tocou num ponto bem importante, Cláudio, o público, porque a gente fala, é claro, né, é hora de começar a construir a proposta, o projeto, buscar mais dados, dar substância, né, colocar o estofamento na sua proposta, mas tem um outro detalhe, principalmente para quem é candidato a vereador. Porque vamos pensar, quem é candidato a prefeito tem que atingir a cidade inteira. Exatamente. Né? Todos os públicos, os 17 gêneros de X, Y, LGBTQIA+, homem, mulher, tal, óbvio, né? E tem que pensar em todas as áreas. Não, essa divisão, né? Essas divisões... Não, sim. Sim, mas... tem que... Acho que o candidato a vereador... Normalmente, os que conseguem cativar mais públicos definidos têm mais chances de se eleger. Porque, estabelecer o público. O porque nicho público dele, né? é nicho, quem ele vai falar, porque pautas muito abertas, todo mundo vai acabar falando, né? E eu gosto dos meus treinamentos de media training, de comunicação política, eu sempre repito o mesmo exemplo. Porque assim, vamos tentar visualizar essa historinha, construir essa história. Eu vou propor que as adolescentes grávidas tenham atendimento na saúde pública, seja psicológico, seja o acompanhamento. É uma bandeira muito legal.
Mas o candidato ele não pode se esquecer que nem toda adolescente grávida é igual a outra adolescente grávida. Porque, olha, vamos pensar. Uma menina que estuda numa escola particular, que está no 2º colegial, que ficou grávida, que a família está ali apoiando, né? Que vai brigar com o pai ou com a mãe, vai levar uma bronca, enfim... Talvez as amigas olhem torto, né? Claro que ela tem um monte de dilema, inclusive existencial, a vida dela vai mudar, mas é muito diferente tudo isso da menina que mora na periferia, que já não tem uma família estruturada, que o pai está desempregado, que falta dinheiro em casa, falta alimento na mesa, e, enfim, vai ter que provavelmente, ela não sabe daí o que ela faz, se ela começa a trabalhar, mas está grávida, se ela continua estudando. Então, assim, não adianta, o Cláudio falou de chavões, né, o doutor Frederico também, ir além ainda dos chavões. Para que público mais específico possível eu estou falando, no caso de eu ser candidato a vereador, se eu vou falar para moradores de 2 bairros ou de 3 bairros, de uma determinada região de Londrina. O fato é que, ainda antes de pensar na proposta, principalmente para quem é candidato a vereador, você já pensou no seu público? Com quem você está contando para se eleger? Claudião? Porque, por exemplo, vamos pegar um caso clássico de Londrina, né? Nós temos aqui um vereador de Londrina que ele é atleta, foi treinador de um tipo de luta, né? O taekwondo. Temos outro pré-candidato que quase se elegeu, que também é desse segmento, e eu já vi pelo menos mais uns 10 que estão na mesma faixa. Das artes marciais. Artes marciais. Né? Seja karatê, jiu-jitsu. Exatamente. Eles vão brigar entre si, porque não tem tanta academia na cidade assim, né? Então eles vão ter que abrir um pouquinho, né? Para não falar só desse tipo de esporte. Talvez ampliar um pouquinho o leque de esportes, para pegar outros nichos. Se ficar só na arte marcial, a maioria fica de fora. Talvez a chance de eleição fique só com 1 ou exageradamente 2. É o caso, por exemplo, da discussão sobre os pets, né? Os cachorrinhos, gatinhos, etc. e tal. Hoje tem 2 vereadores na Câmara que já têm um trabalho consolidado nesse segmento. Também já fui procurado por outras pessoas que fazem o mesmo discurso. Será que vai ter esse tipo de discurso nichado para tanta gente? Também tem que ser meio que estudado. Você tem que analisar quem são seus concorrentes. Isso não importa o tamanho da cidade. A gente está falando de Londrina, mas pode ser em Santa Mariana, pode ser em Cornélia, Apucarana, em Sabáudia, em qualquer outra cidade. O raciocínio é o mesmo. E da mesma forma daqueles que trabalham por um bairro, 2 bairros, né? Eles trabalham, mas com a possibilidade de sair outra pessoa dentro desse bairro para... Eu acho que essa Câmara tem situações interessantes, Cláudio. Tem gente especificamente num tema, tem gente que trabalha para bairros, né? Sim. Por regiões. Vamos colocar nomes aos vereadores. Vamos tentar definir, até porque eu acho que é interessante mesmo para quem está... Eu gosto muito do trabalho daquele Chavão. Sim. Chavão, né? Isso. Eu gosto muito do trabalho dele, porque é ligado a um bairro específico, uma região específica. É o caso também do Roberto Fu. Que é ligado a uma região específica, né? Exato. E os dois efetivamente trabalham por essas regiões, né? Sim. Eles vão... Eu acho bem interessante isso. Tem um caso curioso, só para contextualizar, aqui em Cambé, eu entrevistei esses tempos atrás, até para colocar nos canais nossos, perguntando o seguinte pro político eleito: como você se elegeu? Né? Qual foi a sua estratégia? Teve um que me falou uma coisa curiosa. Ele ficou muitos anos sendo presidente da associação de um bairro, né? Fez uma boa votação, mas não se elegeu. O que ele fez? Virou presidente do bairro do lado. Para somar. Para somar. E aí ele se elegeu. Que não deixa de ser uma estratégia. Grande estratégia. Porque ele passou a ser conhecido também nos bairros vizinhos, e ele, na somatória, acabou
conquistando o voto. Por isso que se fala em comunicação política e estratégia de marketing. Daí tem aquela velha crítica que vem lá de trás, mas vai vender político como se fosse sabonete, usando técnicas de mercado? Por que não? Na verdade, hoje em dia, é claro que eu não estou indicando que ninguém vote por causa da estratégia que foi adotada, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ter mais profundidade, tem que olhar o passado, a credibilidade desse político, mas a verdade é que até para fazer mídias sociais, e você que está no Instagram, no Face, você sabe disso. Hoje em dia tudo, até para impulsionar os temas, você acaba caindo nas ciladas ou estratégias de marketing. Mas a gente também tem que lembrar sempre que a política nada mais é do que a representação popular. Geralmente essa representação ela vem de grupos, né? Um grupo é representado pelo político X. Isso serve grupos empresariais, grupos de bairro, grupos de categorias, grupos de atividades esportivas, culturais. O sistema proporcional é isso mesmo, grupos, né? Você tem que... O normal é você tentar buscar alguma proximidade com grupos que você já participa. Há grupos de igreja, por exemplo, que elegem deputados, elegem vereadores, elegem às vezes até presidente. Né? E a gente tem também o caso da pauta de valores, né, da pauta de comportamento, e a gente sabe que nas últimas eleições aqui em Londrina há candidatos, o Jessicão, por exemplo, e o Santão entraram nessa pauta de valores, de comportamento. Qual que é a previsão de vocês dois, do Dr. Frederico Reis, advogado especialista na área eleitoral, do Cláudio, o blogueiro mais famoso do Hemisfério Sul? Sul do mundo! E anote aí, paçoca com cebola. .com.br, todos os dias, diversos posts falando sobre política de Londrina, da região e do Paraná. Então a pergunta é, nessas eleições, pauta de valores vai ser tema também retumbante, que vai chamar a atenção? Eu penso que sim. Eu penso que ela vai continuar sendo tema para essas eleições municipais. E algum ponto específico? São vários, né? Dividiu muito, né? Polarizou muito, né, cara? Eu acho que agora vai continuar essa polarização em Londrina para essas eleições. E essa pauta de valores, no fundo, ela tem um nome? É polarização Lula-Bolsonaro? Ou realmente ela está acima disso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Em Londrina, mais especificamente, quem é bolsonarista e quem é lulista. Nesses casos, assim, dessas pautas mais ideológicas. Conservadores e progressistas. Na verdade, não. Porque as pessoas, elas são bolsonaristas, não necessariamente conservadoras. Não necessariamente tão conservadoras. Mas conservadoras. Exato. Aí tem uma coisa curiosa, que também é o seguinte, como dois candidatos se elegeram com esses temas, o que eu percebi nesses últimos meses é que você tem um monte de gente tentando entrar nessa mesma fatia. Seguir esse caminho, esse caminho. Pode acontecer de pulverizar de um jeito que ninguém se eleja. Ou podemos até ter uma surpresa de mais gente se eleger. Mas há uma dificuldade nesse pacote, porque são várias pessoas com potencial de voto por esse caminho. Agora, eu não sei se vai se... Vamos tentar o que está se repetindo, né, Cláudio? Eu lembro também que você falou dos defensores de pet, né? Sim. O que eu já fui procurado também por novos defensores de pet para algum lugar ao sol nessas eleições, querendo seguir o mesmo caminho dos vereadores já. Sim. Que esses vereadores que estão aí também, desculpa, Carla, assim, eles têm um trabalho a mostrar. Né? Então, mas eles que têm um trabalho, né? Talvez seja diferente, porque os vereadores segmentados, bem segmentados, por exemplo, no caso dos PETs, nós temos aí a Ziober, né, Daniela e o David. E o David. Eles têm um trabalho concreto, né? Que a gente chamava de Tiquinho, mas ele ficou famoso vereador, agora é David, né? E eles fazem um trabalho que as pessoas reconhecem. São trabalhos valorosos. No caso da pauta mais ideológica, eu queria voltar mais nisso. Barulho do que exatamente é mais práticas. diluído, né? É mais diluído meninos,
Agora eu vou exercer meu direito de lugar de fala. Palmas. É porque o programa chama, para quem não sabe, lugar da fala, para quem ainda não, né? Mas vamos lá, eu queria dar 2 passos atrás, a gente falar onde começou o assunto, o tema era. Isso porque você pauta de não é valores. Diz que não tem para trás, não, é só pauta de valores, comportamento. Então vamos lá, quais são os assuntos, até para quem está ouvindo, porque assim, a gente está muito acostumada com esses chavões da política, com esse politiquês, né? Com esses termos técnicos e tal. Mas o que seria um tema de pauta de valores? Então vamos lá. Questão do aborto, se a pessoa é contra ou a favor da questão da liberação da maconha, a questão da educação sexual na sala de aula, com quais cores, de que formatos, de que tamanho. Tudo isso faz parte também da discussão política. Dos valores da pessoa. Né? Exatamente. Então, a minha pergunta, eu vou voltar a tentar elaborar. Já está muito definido que quem é, por exemplo, a favor do aborto, de uma legalização mais flexível é de esquerda. Estou falando no imaginário, né, coletivo. Quem é contra é de direita, quem quer educação sexual muito aberta nas escolas e que desenhe mesmo os 17 gêneros e é de esquerda, os que são contrários, mais conservadores. Existe isso, ou como você estava falando, doutor Frederico Reis, existe uma permeabilidade, esse assunto passa todas as ideologias. Eu posso ser de esquerda, só que nos costumes mais conservador. Ou eu posso ser liberal e nos costumes completamente liberal também, o conservador. Como que acontece esse... Assim, eu acho curioso essas pautas sendo discutidas numa campanha para vereador municipal, né? Municipal, porque é ilógico, tá? Por quê? Aborto. A Câmara não decide nada. Quem decide sobre o aborto é a Câmara Federal, são deputados federais e o Senado. A Câmara Municipal não tem nenhum poder para modificar uma lei assim. Nesta legislatura... Mas você tem dúvida de que esse tema vai aparecer? Que vai aparecer. Esse tema ele vai entrar mais como os valores pessoais do candidato do que como propriamente alguma projeção de... Mas vocês duvidam que principalmente nas igrejas, os líderes, né? Eu não estou falando de uma igreja de denominação A ou B, se é católico, se é evangélico, enfim, né? Se é afrodescendente, mas vocês concordam que, olha, não vai votar naquele candidato porque... com certeza. Claro que vai acontecer. Vai. E nessa legislatura nós tivemos vários temas discutidos na Câmara, inclusive com projetos de lei totalmente inconstitucionais, porque não era função da Câmara, ela não tinha, a Câmara Municipal, ela não tem poder para alguns assuntos. Que são definidos pela Constituição, Exatamente. Tem que fazer reforma constitucional, Exatamente. Tem que fazer... A Constituição define bem o que cada ente pode tratar, né? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Mas sempre é bom confundir, né, doutor? Sim. Não, eu ia até falar assim, bem também não, né? Porque tem um artigo que fala que cabe ao município legislar sobre o interesse local. E o que é de interesse local? Mas, por exemplo, né? Agora recente, eu não sei se já foi votado, mas havia um projeto na Câmara proibindo pessoas transgêneras participar de esporte no município. Né? Agora, não exatamente de esporte, mas de competições, né? A pessoa esportivas. Tem que competições esportivas. Sim. Né? O que acontece? Não é um assunto que Câmara de Município vai poder decidir. Porque eu vi um documentário muito interessante sobre isso, inclusive. Que falava que? Exatamente desse assunto. A dificuldade de você encontrar um meio termo, porque assim, a diferença é muito grande mesmo. Muito grande. Física entre homens e mulheres. É muito grande, mas não é um tema. Só que não sei se o município poderia legislar sobre isso. Porque, por exemplo, a maioria das competições representativas mesmo, elas são nacionais. Mas tem que ter competições locais também, né? Tá, mas por exemplo, futebol de salão estadual. Tem times de Londrina. Não, mas vamos falar de local. A gente está imaginando o local. Então, olha, acho que até essa é uma boa questão. Quem sabe é uma boa, até um projeto, uma proposta interessante para alguém, né? Existe alguma regra ou lei, né, que preveja que o município
No caso de esportes, campeonatos locais. Ou vamos pensar num clube. Eu tenho um clube de Marel, um country, um Canadá. É complicado, cara. Ele pode decidir se pode participar transgênero ou não. Você entra também num fator na dignidade da pessoa humana, né? Sim, claro. Exato. Não é só o participar daquele esporte especificamente acabou o assunto, né? Claro. Por trás disso você tem a dignidade da pessoa humana. Inclusive de participar do time, de participar, treinar, de ter o direito. De se socializar como ela deseja ser conhecida. É complicado esses assuntos. Até porque, também, por exemplo, né? tem competições mistas que colocam homens e mulheres jogando. Exatamente. Né? Então é muito complexo e não é um assunto que se decide no município. Que, por exemplo, até de repente, se a competição for promovida pelo município, é diferente. Agora, como é que você vai interferir num clube esportivo? Às vezes também coloca essa discussão no município, até para essa discussão começar a ganhar corpo também. Aliás, essa é uma boa, e a gente vai falar aqui já de uma dica para pré-candidato, né? A vereadora, prefeito. Quando você se depara, porque assim, as pessoas pensam em debate como o debate que acontece no final da campanha, na data limite, da Rede Globo, e que tem aquele... Mas o pré-candidato, ele participa de debate todo dia, diariamente. Pode ser com duas pessoas, basta que um eleitor chegue para ele e fale assim: e aí, ouvi essa questão de transgênero, de não poder participar, você vai falar o quê? Você tem que ter opinião formada sobre tudo? Sobretudo não, porque ninguém é obrigado a entender de tudo. Mas alguns temas que são mais discutidos, é importante que você tenha. Eu, por exemplo, eu sou contra. Contra o quê? Eu sou contra que uma pessoa que nasceu homem vá disputar uma competição feminina. Mesmo que ela tenha feito cirurgia de transformação de sexo. Mesmo pelo seguinte, fisicamente... A aptidão física de uma é muito diferente. É muito diferente. O Cláudio mencionou competições mistas, né? Você vê bem a diferença nessas competições mistas. Eu, por exemplo, sou apaixonado por futebol. Se você vê o futebol masculino e o futebol feminino, a diferença é muito grande. De qualidade técnica, não necessariamente, mas de força. O atletismo é quase de força física. Massacre da serra elétrica. Exato, é de força física. Né? Então a velocidade dos homens é maior, a velocidade, a força, a trombada, o choque é diferente. Então fica desproporcional colocar junto. Então, mas eu vou deixar um ponto para reflexão para quem é pré-candidato que pode ser útil. Às vezes acontecem situações surpresas, acontece muito. Questões que você não está preparado para responder. Sim. E vale a pena usar a mais profunda sinceridade. Exatamente. Né? Olha, esse é um tema que eu não domino, tem mais informações, todo dia chegam novas informações, e eu, como vereador, como prefeito, o que eu posso fazer é estimular, é reunir a sociedade, diversos segmentos, para que seja discutido e que se tome a melhor decisão. Porque isso, na verdade, é a democracia. Sim. Né? Eu vou dar que acontece comigo, inclusive. Volte meio, alguém me pergunta por que você não coloca no blog a guerra de Israel contra o Hamas? Aí eu sou honesto com isso. Esse povo briga há 4, 5 mil anos, né? Então, é difícil você tomar uma posição por causa de uma guerra pontual, na verdade que agora, sendo que eles brigam eternamente. Quem que tem razão? Eu não sei. Por mais que se estude, eu não consigo enxergar quem está certo. O que eu sou contra é que tem uma guerra que está morrendo um monte de gente. De ambos os lados, tem muita gente morrendo, mais de um do que do outro. Então, dar uma opinião sem fundamentação, só porque eu acho, eu não faço, eu evito. Né? Agora, tem gente que adora, né? Tem gente que dá opinião sobre absolutamente tudo. Eu tenho problema em casa com isso. A minha mulher diz: você não sabe, o que você pensa sobre isso? Eu falo: não sei. Como não sabe? Eu não sei, ué. Não tenho que saber tudo. Exatamente. Mas agora eu vou dar uma dica para você que está em Londrina ou aqui perto de Londrina, para ouvir opinião muito bem abalizada, de gente muito bem conceituada. E eu estou falando do jornalista Ariel Palácios. Nosso colega de UEL estudou, se formou em Londrina. Quem é o Ariel Palácios? É aquele jornalista que fala meio argentino, meio ali com aquele sotaque, né, abrasileirado, mas que tem
aquelas tintas de espanhol, né, do espanhol portenho de Buenos Aires, e ele estará em Londrina. Ele fez questão de incluir Londrina numa mini turnê, digamos assim, que vai incluir, que passa por Rio, São Paulo e Brasília. Como Londrina é a cidade dele, ele é torcedor fanático do Tubarão. Ele vem lançar o livro América Latina Lado B, que são histórias das mais bizarras. Um livro engraçado até, cheio de causos pitorescos, de ditadores, generais. Se tem uma coisa que a política sul-americana, né, tem de coisas pitorescas. Sim. Né? Inclusive aqui, né, na nossa terra. Aqui, exatamente. Né? O Ariel é o típico jornalista que não vai matar ninguém de tédio. Não, né? Ele tem todo um jeito muito gostoso. Tem uma verve fantástica, é muito gostoso conversar com ele. Então, para você anotar aí na sua agenda, na sexta-feira, a partir das 7h, na Livraria da Vila, que fica compre o livro, tá? Porque eu tenho um povo folgado que não compra o livro, depois fica pedindo emprestado, viu? No Shopping Aurora. Você dá uma passadinha lá, bate um papo com o Ariel, já pega o livro autografado e pode daí, aproveita, né? Vai no cinema, janta, enfim. Mas, Carlinha, você tinha falado da questão da emoção na fala, no Sim. discurso. E você até agora falou com emoção, mas de outras coisas. Vamos lá. Sabe que foi feita uma pesquisa, isso já é antigo, uma pesquisa que tem mais de 20 anos, que fala, eu só vou dar uma pitada e vai ficar para a semana que vem. Eu queria que você pensasse, fechasse os olhos e pensasse assim, o que pega mais na sua emoção, pro bem ou pro mal? Que te irrita ou que te faz chorar de emocionado mesmo quando você vê um candidato falando e ouve, né? Me conta, é a imagem dele, o jeito que ele está vestido, se ele é bonito, se ele é feio, se ele está bem vestido, se a gravata está torta. É o tom de voz, se a pessoa fala muito devagar e de uma forma muito entediante, ou se ela fala muito rápido, muito agitada e tem aquela ansiedade assim, ou ainda o texto, né? Vamos imaginar aquilo que ela está falando. O que pega mais na emoção do eleitor? Você que está ouvindo vai ouvir na segunda-feira que vem. A gente vai falar sobre isso no próximo programa. Terça-feira que vem, hein? Ah, é verdade, porque tem jogo do... Terça-feira que vem o Londrina estreia no Campeonato Nacional da Série C. Então, nós vamos ceder esse espaço para o Londrina, que é muito mais importante que a gente. É isso aí. Então, a gente agradece. Um tchau, doutor Frederico. Tchau, rapidinho. até logo, gente. Até terça que vem. Estaremos aqui. É isso então, Cláudio. Um abraço, pessoal. Até terça-feira. E não deixe de ler